Quando a gente começa com a conversão dos povos germânicos que vão fundar os reinos, é aí que a gente vê o apogeu da Idade Média, que é a igreja sendo reconhecida por todos os reinos, todos em comunhão e todos tendo um ponto como centro da sociedade. A democracia? Não. A liberdade? Também não. O que era o centro da sociedade, das instituições e de toda a vida humana, naquela Europa medieval, era Cristo. Então é isso que nós temos que ter em mente. Não estamos aqui para defender valores abstratos e terrenos. Nós queremos pegar a cruz, a Santa Cruz, que tal é o nome original do nosso país, e colocá-la ao centro. Esse é o propósito. O poder só pode emanar de cima. Não existe poder que emana de baixo. Isso vai ser uma degeneração social que os liberais vão instaurar. Liberais esses que vão fazer as revoluções sangrentas que vão derrubar os reinados cristãos. Então, primeiramente, a gente tem que identificar os discursos, para que a gente não repita a oratória do inimigo. O Olavo dizia muito isso. Como é que você vai chegar para debater usando o dialeto do seu adversário? Você já perdeu se você entrar para debater dessa forma. Então, eu quero trazer aqui um conceito que é de São Tomás de Aquino. O início da Idade Média vai no século V e São Tomás de Aquino vai viver no século XIII, bem depois, mas ainda era a Idade Média. E ele vai escrever um livro chamado Do Governo dos Príncipes, onde ele vai refletir platitudes, que eu não quero entrar aqui com vocês para vocês não dormirem. Mas ele vai pensar, e a questão da democracia, da representatividade, da tirania, do governo de um homem só, do governo aristocrático com vários homens, das democracias, do governo de todos. Ele vai ficar refletindo o que é aplicável, o que é o melhor e o que nós não devemos aceitar. O ponto ali é que ele vai criar uma coisa chamada sociedade orgânica. Ele vai dizer que a menor escala da sociedade não é o indivíduo, é a família. Porque vocês devem imaginar que se você está dentro da sua casa, o seu marido, a sua esposa tem uma opinião diferente da sua politicamente, é uma questão de tempo até que o tecido da família voa. Casa que não tem ordem, que não tem hierarquia, não tem como se sustentar. E aí a gente vê uma coisa que é talvez a mais preocupante, porque a gente tem hoje pais conservadores. Eu digo isso porque eu curso história, então eu faço estágio em escolas municipais. E a galera lá tem um pouquinho mais de dinheiro. Aí são pais que o carro tá cheio de bandeira do Brasil, que as janelas estão com bandeiras do Brasil, que ele está com o mitoclock dele, só que a filha dele tem o cabelo rosa e está numa sala de aula onde o professor está falando: gente, cuidado, pois o golpe está vindo. Vocês sabiam que o regime militar foi muito malvado e vai censurar vocês? E o Bolsonaro é literalmente isso. Então, vocês percebem que quando a gente atomiza a sociedade, cada um é cada um, a gente começa a corroer a instituição básica, que é a família. E aí entra o ponto. Vocês lembram que eu falei que o Império Romano, no início, quando ele era positivo, ele era patriarcal e considerava a continuidade. Ou seja, o seu legado não morre com você, é eterno. E esse é o conceito de Estado que nós temos que ter. Porque o Estado, por exemplo, se você tivesse que definir de maneira sucinta, como você diria que o que é um Estado? O que é um Estado? Um conjunto de instituições. Poderia mais ou menos ser por aí. Hoje o Estado é laico, né? Então o que sobra dele é a instituição impessoal que rege a todos. Mas isso não é uma definição de Estado. O Estado é algo perene. E a gente não sempre fala, os governos vão, o Estado fica? Pois então, um Estado é a capacidade de instituições dentro de um determinado território conseguir replicar uma determinada cultura às sucessivas gerações. Ou seja, as tradições não são algo datáveis, não são frutos do tempo, não são perecíveis.
Tanto é que a nossa querida... Perdão, como que é seu nome? Nádia. A Nádia comentou. Minha mãe era cristã, minha avó era católica, minha bisavó era católica, eu não sei quando começou. Isso é Estado. Quando os portugueses chegaram aqui, não consideravam isso aqui uma colônia. Está na Carta de Pero Vaz de Caminha. O melhor bem que a gente pode fazer para esse povo é apresentar-lhes a salvação. O Brasil é a terra da Contra-Reforma, a terra de Veracruz. É a terra que a gente vai manter o nosso legado civilizatório, que será perene. Então o primeiro ponto é esse. Não existe esse conceito de, veja, essa tradição está muito retrógrada, então vamos reformá-la. Esse aí é o primeiro passo para a gente já pular para o abismo. Porque a gente está dizendo que o espírito do nosso povo, aquilo que os nossos ancestrais deram suor e sangue para construir, é datável e pode ser descartável. E isso não pode ser admissível. A gente tem que repelir esse discurso. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar na doutrina de São Tomás de Aquino é que, se o Estado é a família, a menor organização dentro do Estado é a família, mas ao mesmo tempo a mais importante será a família, porque vai ser a família que vai fazer a manutenção das tradições, porque você aprendeu a ser cristã com a sua família. Eles que te ensinaram, que te levaram para a igreja, que fez você ser uma extensão dos seus ancestrais. Então a família é o grande replicador das nossas tradições. Então, ponto número 1, menor organismo da sociedade é a família. Mas não é a única instância. Da família, a gente parte para o bairro, para a comunidade, para a convivência paroquial, como era no caso da Idade Média. Depois disso, a gente consegue já vislumbrar a representação por classe, o seu trabalho, os sindicatos, falando positivamente, não o que é hoje, mas depois a gente vai para o município, a gente pode falar de províncias, de estados e depois tudo, né? A nação. O grande ponto que ele coloca é que ele combate as noções de liberdade, igualdade ao extremo. Então ele diz o seguinte: a sociedade é como um corpo humano. Ela é diferente. Ou seja, as desigualdades são naturais. E a gente não pode negar isso. Por exemplo, a gente tem o dedo, tem uma função. Se eu pegar um dedo, ou melhor, vários dedos, e empilhar eles, eu posso dizer que isso é um corpo humano? Não, é só um punhado de dedos. Agora, o que caracteriza um corpo humano? Diversos órgãos e membros desempenhando funções específicas e diferentes. A mesma coisa vale para a sociedade. Então, esse é um ponto essencial. Isso é o estado orgânico. Ou seja, a gente vai admitir as desigualdades. Mas o que não vai tornar essas desigualdades algo disruptivo, algo que corroa o tecido social? Que você, por exemplo, tem de um lado prédios chiques, desfrutando do bem e do melhor, e do lado favelas. Isso é bastante inadmissível para qualquer um que se diz cristão. Isso vai contra a caridade, contra a fraternidade plena. Agora o ponto é, a sociedade atual já caiu em apostasia. Então isso não é fruto do nosso pensamento. Na visão de São Tomás de Aquino, o que vai amortecer essas diferenças, e a gente vai poder ver diferenças, mas justas, que a gente não vai ficar remoendo um contra os outros, é justamente o princípio da fraternidade cristã. Dentro desse princípio, ele mostra algo que se desenvolveu na Idade Média. São as corporações de ofício. Tá começando a vir uns nomes complicados, né? Mas o ponto é que essas corporações de ofício são quase como sindicatos primitivos. Então naquela época você tinha muito artesão, muito ferreiro, muitos relojoeiro, várias profissões específicas, tudo bem artesanal, porque né, não tinham máquinas. Então estes profissionais de uma mesma classe se reuniam e, tendo por base o princípio da doutrina cristã, eles estabeleciam noções como preço justo. Por quanto que a gente pode vender isso aqui sem cair na usura? Alguém sabe o que é usura? Alguém? Juros. Mas... Um preço abusivo. Exatamente. Vender água a R$15 quando faltar água, por exemplo. Exatamente.
Isso é condenado pela igreja e isso não existia na Idade Média. É quando você vai pegar a lógica liberal, que isso já é apostasia. Que é quando você chega assim, não, veja bem, tudo bem você pegar uma água de vale R$2 e vender por 15 para um pai de família, porque o que interessa é o seu lucro. Foda-se se a água é para ele e para a família dele. Quem disse que você tem que ter uma caridade cristã, não é mesmo? Quem disse que você tem que ter caráter? Porque o mundo é dos negócios, tempo é dinheiro. Cara, tempo e dinheiro é uma mentalidade inglesa e não brasileira. Que eu saiba, a gente tem um ditado popular aqui desde o período colonial que é cada coisa no seu tempo, que diz muito mais sobre nós do que a mentalidade de capital, propriamente dito. Então, o que acontecia? Eles tendo essa noção, sendo morais, eles se reuniam nessas corporações de ofício, decidiam o que é um salário mínimo. Eles chamavam salário familiar. Então a renda deles tem que ser proporcional a que um pai de família viva bem com os seus 3 filhos e esposa, porque a mulher, logicamente, está encarregada de educar os seus filhos, ajudar nos afazeres. Idade Média. Então, existia aí 2 princípios. O princípio do salário justo, baseado na família e não no indivíduo, e o preço justo. Ou seja, não é porque você precisa sustentar seus filhos que você também vai cobrar uma coisa abusiva, porque o cara que vai estar comprando também tem uma família. Então você precisa ter uma equiparidade aí. Então, o grande ponto que eles vão desenvolver ali são noções muito específicas de como você vai trabalhar de maneira honrada. E aí, na Idade Média, a gente vai ver o surto de itens de grande valia. Eram não só belos, eu já vou explicar o porquê era tão bonito os produtos da Idade Média, mas também tinha uma qualidade extrema. Porque essas corporações de ofício vão criar uma mola social muito interessante. Então imagine que é uma espécie de sindicato, sem a parte ruim que a gente tem hoje em dia. Eles vão criar um critério para te dar a licença para você trabalhar. Então você quer ser um ferreiro? Tudo bem, com 14 anos, você vai morar com um ferreiro, ele vai estar ligado à corporação de ofício dele, ele vai ser encarregado a não só te ensinar o seu ofício, como também cuidar da sua formação moral e religiosa. Era um compromisso que eles tinham. Você seria formado integralmente em todas as áreas do humano. Você vai ficar 4 anos ali com ele, aprendendo o ofício, e para você deixar de ser um aprendiz e se tornar um membro oficial da corporação de ofício, você vai ganhar uma licença para você abrir essa banquinha. E até isso eles pensavam, vamos dar uma distância para um não ficar roubando o mercado do outro, vamos ter um planejamento de fato da sociedade. Só que o que acontece? Para você ser licenciado, não é só ficar 4 anos ali. Eles pediam uma obra-prima. Bom, acho que vocês devem estar familiarizados, por exemplo, com o TCC nas universidades. A versão primitiva da universidade era as corporações de ofício. Então você tinha que fazer não só o seu item funcional de qualidade, mas ele tinha que expressar a sua devoção a Deus. Então percebam, até o trabalho girava em torno de Cristo. Tudo girava em torno de uma moral e uma mentalidade cristã. O ponto é, a gente vai ver, por exemplo, só para ilustrar para vocês, os relojoeiros ficaram muito famosos na Idade Média, porque a gente vai ver relógios assim bastante inexplicáveis. Até hoje a gente não consegue replicar aquilo. É um relógio de mesa mesmo, né? Que todo dia, às 11 da manhã, ele toca, sai um anjo de dentro dele e surgem milhares de pessoinhas que o cara esculpiu à mão, que vão fazer uma procissão pro anjo. É uns negócios assim absurdo que eles esculpiam à mão. E aí você começa a ver o regimento de trabalho deles. Fala, não, você só pode ficar quando o sol nasce, o sol se põe. Feriados, nem pensar. Devoção. Então eles tinham toda uma norma que ia para muito além do trabalho e era uma questão moral. Eu exemplifiquei isso porque tem dois pontos, né? Exemplifica como nós estamos secularizados hoje. Eu imagino que, a não ser que vocês trabalhem em uma função ligada a uma igreja, vocês não falam nada sobre o cristianismo no trabalho de vocês. Não tem qualquer referência ou respeito à fé na função que a gente desempenha hoje. Mas, além disso, os mestres, que eram os profissionais
que há mais tempo estavam ali na corporação e tinham renome com toda a sociedade, eles compunham um conselho. Então assim, quem assistiu Game of Thrones aqui? Bom, tá aí, é tudo, não tem nada a ver com o que a gente tem na Idade Média. Aquilo ali é muito mais absolutismo. Aquilo ali é quando a gente começa a apostatar. Na Idade Média, o rei não governava dessa forma. O que acontecia é que existia um rei, o rei tinha nobres que cuidavam das terras, os nobres governavam tanto com as pessoas que trabalhavam na terra, como também com os profissionais. Então esses mestres da corporação de ofício participavam de uma cúpula, que era como um conselho de estado, que os trabalhadores, momento comunismo, os trabalhadores auxiliavam o nobre e os reis a ter a política pública para o povo. Tem um estudioso muito interessante sobre os regimes medievais, que chama Camarazmuani, ele é um indiano, nome difícil, eu sei, mas ele diz que na Idade Média, é uma citação de um verso que ele conseguiu encontrar. Um trabalhador do campo tem mais orgulho das suas terras do que um rei de seu reino. Isso significa que, mesmo aqueles que desempenhavam um papel pequeno na sociedade, de tal forma ele foi bem formado, bem introduzido na sociedade, que ele não tinha qualquer tipo de inveja destrutiva à nação. Ele não queria acabar com o outro porque era diferente dele. Não é tipo a gente que a gente olha para uns caras tipo George Soros, que brinca de especular e quebrar bolsas por aí e financiar grupos políticos, a gente pensa, pô, talvez eu concordasse em expropriar os bens desse cara aí, hein? Então assim, era outro modelo de sociedade, onde a doutrina da igreja vigorava em todos os seus aspectos. E a gente tinha meios de representação real. Então veja só, a gente falou aqui que um menino de 14 anos, ele é enviado para uma corporação de ofício, ele sai de lá formado com um ponto de venda em como estruturar a vida dele, e se ele for um bom profissional, ele pode inclusive participar do poder público. Meritocracia! Muito mais do que um concurso de beleza que a gente vota no cara que tem um sorriso mais bonito, né? Então, percebam como este princípio é de uma sociedade viva. Ela tem meios de se regular, de introduzir, tirar o indivíduo isolado, apartado da sociedade e introduzi-lo. Não só em questões materiais, como trabalho, enfim, profissional, mas também replicar a ele de maneira profunda e objetiva as tradições a qual seus ancestrais preservaram. Então ele tinha meios de atuar e participar verdadeiramente da sociedade.